Olá, Nutris! Eu sou a professora Carol Cavalcante, ajudo nutricionistas a garantirem mais rápido a aprovação de concursos e residências, tá? E hoje vamos falar do edital da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Um edital aí que tem muitas vagas, né? Veio com bastante vagas para a área da saúde e outras áreas também. E para nutrição foram mais de 20 vagas. Por que que eu falo que é mais de 20 vagas? Porque tem as vagas mais cadastro de reserva, certo? Então vamos lá. Então é o edital de concurso público, tá? Para provimento de vagas para cargo efetivo, tá bom? Então isso quer dizer que não é uma seleção temporária, como algumas pessoas perguntaram, tá? Tá bom? Então é cargo efetivo, não é temporário, certo? Então, provavelmente, né, pelo que eu li do edital, é estatutário, certo? Então, são cargos efetivos regidos pelo Estatuto do Estado, tá bom? Então, em relação a disposições preliminares, que é uma palavra bonita, né, para falar de assuntos gerais do edital. Então, ele tem, né, como cargos das carreiras de analista de gestão e assistência à saúde, que aqui entra a nutrição, certo? O cargo de nutricionista, tá? E o total de todas essas vagas, né, contando, incluindo nutrição, é 319 vagas, certo? O cargo das carreiras de médico, 557, profissional de enfermagem, 741, e técnico operacional da saúde, 205 vagas. Então, assim, são muitas vagas, né? Foi um edital, assim, bem grande, bem abrangente, com muitas vagas aí na área da saúde, tá? Uma boa, né, oportunidade para muita gente, tá? Em relação ao prazo de validade do concurso, uma coisa que muita gente pergunta. Então, é de 2 anos contados da data de publicação da homologação do resultado final, certo? Então, assim, quem ainda está se formando, eu sempre falo que deve fazer, tá? Por mais que a formação ainda não seja esse ano, mas normalmente só pede o diploma no final, né, de tudo e na hora da posse, certo? Então, normalmente só se pede o diploma na hora da posse. Então, você tem que estar formado na hora da posse, tá? Normalmente é assim, certo? Então, podendo ser prorrogado, né, uma única vez por igual período. O que ele quer dizer com isso? Que o edital, após a homologação do resultado final, então, vem as provas objetivas e discursivas, vem a prova de título, certo? Daí vem o resultado preliminar, depois o resultado preliminar, depois os recursos, e daí vem o resultado final, certo? E que ainda cabe recurso, né? Ainda tem gente que entra com recurso, tá? Ainda tem gente que entra na justiça. E aí, depois o resultado final conta 2 anos, tá? E normalmente é prorrogado, certo? Muitos editais, muitos concursos são prorrogados, tá? Então tem aí, pode ter, né, até 4 anos para ser chamado, certo? Após a publicação do resultado final, tá bom? Do resultado final dessa prova, certo? Muita gente tem dúvida, mas professora, eu ainda sou estudante, eu ainda estou me formando, ainda vou me formar esse ano, ainda vou me formar no próximo ano. O que eu quero dizer é que deve fazer, certo? Faça, tá? Que também tem formas, né, de antecipar a fazer, no caso, né, uma colação especial. Então, tem várias formas, né, de você
conseguir você conseguir tomar posse do cargo, caso você seja aprovado, caso você passe, certo? Então, é isso. Então, quais municípios serão contemplados? Aqueles que possuem, né, as unidades hospitalares que são, que fazem parte da fundação, certo? Então, todos aqueles municípios que têm a fundação, que têm os hospitais que fazem parte da fundação, são os municípios, né, que a pessoa pode, então, atuar, tá? Então, tem Belo Horizonte e as regiões metropolitanas, Barbacena, Juiz de Fora, Patos de Minas, Ipatinga, Governador Valadares, Pouso Alegre, tá? Não é Porto Alegre, é Pouso Alegre. Ó, Pouso Alegre, Uberlândia, e conforme a regionalização, né, das vagas e observado o interesse da necessidade da administração, é que então chamado, né, aqueles candidatos, tá bom? Aqueles que passaram, né, então são convocados para tomar posse nos locais no qual a administração, né, vê a necessidade, certo? E que estão no edital, tá? Porque o edital amarra ali quais os locais e quais as vagas, né, tem nesses locais, tá? E eu vou, no final do vídeo, falar um bizu aqui para vocês, que pode ser bem importante aí para quem quer, né, esse concurso, tá? Então, do concurso, né, vai ter uma prova objetiva, prova discursiva. Para alguns cargos, essa prova discursiva são questões abertas, certo? Em relação, né, ao conteúdo específico do cargo, tá? Então, é muito importante a prova discursiva, tá bom? Então, para outros cargos é redação, certo? Para nutrição é duas questões discursivas, tá? E que o conteúdo é o conteúdo que está no edital, que vamos ver mais na frente, tá? Então, além disso, ainda tem a avaliação de títulos, certo? Que tem o caráter classificatório, tá? E apenas para os cargos de analista, de gestão e assistência à saúde, médico e enfermagem, certo? Então, nutrição está aqui, ó. Analista de gestão e assistência à saúde, tá? Em relação ao valor, né, para se inscrever no concurso, para poder fazer a prova, né, e tudo, é R$ 100, certo? Para o cargo de analista, que é o cargo, né, que inclui, no caso, nutrição, nutricionista, tá bom? O mais barato aqui é o de técnico e o mais caro é de médico, que é R$ 135, tá bom? Os outros são R$ 100, certo? Então, as vagas, né, que eu chamo que as vagas e a remuneração é a melhor parte, certo? Então, aqui as 20 vagas de nutricionista, né, o total aqui, 20 vagas, 20 vagas aqui de nutrição são para Belo Horizonte, né, BH e região metropolitana, certo? Ampla concorrência são 18 vagas, tá? Mas no total são 20 vagas para nutricionista, tá bom? 40 horas semanais. E aqui é o nível de ingresso, tá? Que eles chamam, porque no caso aqui o cargo não é nutricionista, é uma categoria profissional, é nutricionista. O cargo é analista, a categoria é nutricionista e o nível de ingresso é 1, certo? Então aqui você não vai fazer para o cargo de nutrição,
tá? Você vai fazer para o cargo de analista de gestão de assistência à saúde, tá bom? É todo esse nome, analista de gestão e assistência à saúde, tá? Tem bastante vagas. A remuneração não é o ideal, certo? Sempre eu peço, né, para todos enviarem um e-mail, né, contestando o edital, colocando argumentações plausíveis, né, e sempre de uma forma ética e dentro da lei, certo? Porque também não adianta reclamar e ficar por isso mesmo sem ter uma explicação plausível, tá bom? Então, sempre eu peço ali para dar uma contestada no edital, tá? Normalmente é naqueles primeiros dias que o edital é divulgado, certo? Normalmente é até 2 dias pós divulgação do edital que a gente pode mandar um e-mail contestando, tá? Eu já fiz isso várias vezes, sempre recomendo, porque o que faz realmente a diferença é a união, tá? Não adianta uma pessoa, 2 pessoas, sendo que um monte de gente vai ali pleitear a vaga, né? Vai se candidatar à vaga e tudo, e sequer contestou aquele salário, tá bom? Então, sempre peço, né, para contestar o salário, tá? Do nutricionista ou qualquer outro cargo, tá bom? Então, das vagas ainda, né? A gente viu que também tem vaga, mas cadastro de reserva para Barra Bacena, certo? Cadastro de reserva quer dizer, né, que tem como é que eu posso falar? Tem uma previsão de vacância de cargo naquela instituição, certo? Como que vai se dar essa vacância? Pode ser por algum motivo, né, que aquela pessoa que está naquele cargo precisa sair. E um deles é a aposentadoria, tá? Então pode ser que haja ali algumas previsões de aposentadoria de nutricionista, certo? E por isso eles já colocaram aqui um cadastro de reserva, tá bom? E isso é muito bom, tá? A gente teve alunos que fizeram para cadastro de reserva, tá? E logo foram chamados, logo assumiram o cargo, tá bom? Também para patos, né? Tem cadastro de reserva. E falando aqui da remuneração que eu esqueci, é 3.812,95 centavos, né? R$ 3.812,95, tá? E lembrando, né, que tem cadastro de reserva para Patos de Minas, certo? E em relação, né, o que que é necessário para, então, pleitear, né, para então fazer aí o concurso, tentar a vaga de nutricionista, né, da categoria profissional de nutricionista. Então, precisa do curso de graduação de nível superior em nutrição, concluído em instituição reconhecida, né, pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais de ensino e pelo MEC, e registro no respectivo conselho de classe do estado de Minas Gerais, tá? Então, assim, isso aqui é bem importante porque se outra pessoa de outro estado for tomar posse, né? Se uma pessoa sai de outro estado e for tomar posse lá, né, em Minas Gerais, no caso, a pessoa, o ideal é já estar com CRN de Minas Gerais, que está ali responsável por aquela região, certo? E daí tem que fazer nessa transição de CRN, tá? Você não pode sair de um estado que não é a mesma não é o mesmo CRN de Minas Gerais, tá? E querer usar aquela mesma numeração, a mesma carteirinha, né? A mesma inscrição, tá? Aí você pode transferir o CRN, tá bom? Aí o ideal é você já ir com essa transferência na hora de assumir o cargo, não para fazer a prova, tá? E sim para assumir o cargo. Quando tiver passado tudo, né, na hora de assumir, quando eles te chamarem,
daí você já faz essa transferência, já vai fazendo o trâmite com antecedência, tá bom? Porque tem gente que pode atrasar, pode ir para o final da fila, então pode dar problema na hora de assumir, né, o cargo, certo? Eu conheço gente que deu problema quanto a isso na hora de assumir o cargo, tá? Porque não fizeram a transferência do CRM, tá? Então, da prova objetiva, certo? Então, aqui temos 20 questões, temos um total de 45 questões, tá? 45 questões na prova objetiva, certo? Sendo que conhecimentos específicos, lógico, né? Sempre é responsável pela maioria dos pontos, tá? Aqui representa 50% dos pontos, certo? Então, aqui eu sempre falo, o mais importante não é saber língua portuguesa, não é saber raciocínio lógico, não é saber atualidades, tá? Você tem que saber nutrição, que é o que eles querem, tá bom? Eles querem um profissional capacitado, tá? Então, quanto mais concursos, né, aparecem, mais exigentes eles ficam quanto à qualificação e à competência daquele profissional para assumir o tão, né, tão pleiteado cargo público, tá bom? Então fica aí, né, a dica. Tem gente que consegue fechar todas as outras matérias e acaba errando, né, demais as específicas e sequer consegue uma pontuação necessária para ficar ali nas vagas, né? Nas vagas do edital, certo? Então, lembrar disso aqui, tá? Conhecimentos específicos é o mais importante, tá? E aí vai entrar também legislação específica, atualidades, raciocínio lógico e português, certo? As disciplinas básicas, né? São 20 de pontuação, a específica 10 de pontuação. Conhecimentos específicos são 15 questões com peso 2, tá? Então, só ele é responsável por 50% da prova, tá? Então, estudem nutrição, tá? Muita gente peca nesse fator. E aqui eu coloquei algumas observações, né? Será considerado aprovado na prova objetiva aquele que fizer pelo menos 50% do total da pontuação da prova, tá? E não pode ter nota zero em nenhuma das disciplinas da prova, certo? Então, quem aqui se garantir na específica e não zerar nenhuma das outras matérias, já pode se considerar, né, aprovado, tá bom? Já pode se considerar aprovado, tá? Em relação à prova discursiva, então, para a categoria profissional, né, dos cargos de analista de gestão e assistência à saúde, que é onde se enquadra nutrição, e também tem enfermagem, né? É realizado através de duas questões discursivas relativas ao conhecimento específico e que pode ser respondido em até 15 linhas, né? Valendo 10 pontos cada questão. Olha só, vale 10 pontos cada questão. Então, aqui só nutrição, que aqui está falando de conhecimentos específicos, valem 20 pontos, tá? Então, só nutrição, no caso, né, de nutricionista, valem 20 pontos. Mais um motivo para vocês não deixarem, né, a desejar esse estudo em relação à específica, tá? Ainda na prova discursiva, né, serão corrigidas as provas discursivas de todos os candidatos habilitados, conforme o critério constante no item 8.6.16.
que o que quer dizer esse item do edital, né? Que tem que obter pelo menos 50% da pontuação total e não zerar nenhuma matéria, tá bom? É basicamente isso, tá? Em relação à prova de títulos, né? Para o cargo de analista de gestão, que, lembrando, é onde se enquadra o nutricionista. E outros cargos, né? E outras profissões. No caso, aqui o cargo é analista e as profissões entram dentro desse cargo. Em relação aos títulos, para quem tem doutorado, até 1,5 ponto. Para quem tem mestrado, até 1 ponto. Para pós-graduado, até 1 ponto, certo? Então, ele aceita até 2 pós-graduações, certo? Com 360 horas de carga horária. 360 horas anuais, tá? 360 horas anuais de carga horária. Tem um Hzinho barra A. Aqui nesse edital eu cheguei a ver uns pontos, né? Uns errozinhos, tá? Mas o que tem aqui tá me parecendo 360 horas anuais, tá? Eu acho que ainda vai sair uma retificação devido a uns errozinhos que tem no edital, tá bom? Experiência profissional. Isso aqui é muito bom para quem tem experiência, tá? Até 2,5, certo? E, gente, tem gente que acha que isso aqui não vale nada, mas no final das contas, cada décimo vale muito, tá? É decisivo para a pessoa entrar ou não dentro das vagas, tá? Então, cada pontinho, cada décimo é decisivo, tá bom? Em relação a canetas, sempre eu gosto de chamar a atenção, né? Lembrar os alunos a cor da caneta, tá? No edital tem falando que é tinta azul ou preta, certo? Porque tem gente que sempre vai com caneta que não pode. A caneta ideal é essa daqui, tá? Não tô falando da marca, mas tem que ser transparente, tem que ser de cor preta ou azul, não pode ser roxa, não pode ser rosa, não pode ser lilás, não pode ser verde, nem pode ser vermelha. É azul ou preta, tá? Não pode fazer a prova a lápis, muito menos a discursiva, tá bom? Tem que ser de caneta, senão a discursiva é anulada, tá bom? Então, atentem-se, que é uma coisa tão básica, mas muita gente não leva a caneta correta para a prova, tá? Então, aqui temos o que vai cair na prova de nutrição, toda a matéria de nutrição que será cobrada, tá? Então, temos nutrição básica, educação nutricional, avaliação nutricional, alimentos, que aí entra conceito, classificação, característica. Aí temos higiene de alimentos, certo? Nutrição e dietética, tecnologia dos alimentos, controle higiênico sanitário dos alimentos, tá? Aqui é uma forma mais ampla e aqui é o restinho do edital, do que vai cair. Nutrição e saúde pública, técnica dietética, dietoterapia e bromato. E, além de tudo, ética profissional, que não pode faltar, né? Sempre cai ética profissional, tá? Então, é basicamente isso que vai cair na prova, certo? Em relação aos específicos, tá? Em relação à questão ainda discursiva, né? Serão considerados o acerto das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema demonstrado pelo candidato, a fluência e a coerência da exposição,
certo? Então tem que ter coerência, né? E uma boa escrita para ter uma linha de raciocínio em relação a essa questão, tá bom? Então, vai ser visto o acerto, né, das respostas, tem que estar correta a resposta, o grau de conhecimento, né, se você aprofundou ou não, ou fez ali por cima aquela questão, e a fluência e a coerência da exposição, tá? Eu creio que essa questão vai vir, venha, né, com 2 casos clínicos, para você, então, discorrer sobre patologias, tá? Eu creio que vai vir, né, como eu falei, 2 casos clínicos, no caso vai ter que discorrer sobre patologias, principalmente dietoterapia, tá? Que é basicamente o que eles vão querer. Na minha opinião e na minha experiência profissional, vai ser isso, tá bom? Então, eles vão querer, basicamente, né, entre aspas, uma dietoterapia para determinada patologia, tá? E é interessante você saber ali um pouco de fisiopatologia, de etiologia, de dietoterapia, com certeza tem que saber, tá? De avaliação nutricional, porque ele pode dar, né, os dados antropométricos, certo? E focar principalmente em dietoterapia para essa prova, tá? Quando trata-se de nutricionista hospitalar, tá? Clínico hospitalar, é dietoterapia, certo? Dietoterapia na veia, tá? Como eu costumo falar. E saber ter um raciocínio clínico avançado para desenvolver a questão, tá? Não precisa se assustar com o nome avançado, mas tem que ter um raciocínio clínico para desenrolar essa questão, tá bom? Não adianta fazer a questão meia boca, porque vai ser avaliado o seu conhecimento, né, e a coerência dessa questão, tá? Então, a nota pode ser prejudicada proporcionalmente caso ocorra a abordagem tangencial, parcial ou diluída em meio a divagações e ou colagem de textos e ou questões apresentadas na prova. Ou seja, você tentar ali desenrolar a questão, né, fazer um desenrolar meia boca, né? Um desenrolar de qualquer jeito, né? Sem ter aquela coerência e sem ter aquele raciocínio clínico para conseguir concluir, né? Aquela questão, tá? Em relação ao cronograma, período de inscrições 20/6 a 25/7, então tem aí um mês de inscrição, certo? Pagamento limite, a data limite, né? Dia 26/7. Em relação à isenção, é publicado dia 10/7. Então, aí quem vai querer tentar isenção, né? Tem que ficar atento, tá? Porque também tem o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição, que é o mesmo período de inscrição. Mesmo período não, perdão. Para solicitar a isenção vai do dia 20/6 ao dia 22/6. Então, são só 2 dias, tá bom? E aí, a aplicação da prova objetiva e discursiva, que vai ser dia 17/9/2023, certo? Então, a publicação do resultado final é dia 6/5/2024, tá? Então, mesmo que a pessoa ainda esteja se formando, eu recomendo sim que faça, tá? Porque tem sim como conseguir assumir esse cargo, tá? Eu acho que vai depender ali do período que você vai estar se formando e o período que eles vão estar, né, chamando, tá? Mas o ideal é quando você for chamada, já está, né, com o diploma, certo? Se não, tem como recorrer
no caso, numa colação, né, especial, em alguns casos, não em todos, tá? É possível fazer. E também outros meios judiciais, ou então final da fila, certo? Se você quiser que demore mais para ser chamado, também é possível. Então, eu falo a todos que sim, façam. Se tiverem interesse, né, no cargo, no local, então, o bizu, né, que eu passo a vocês é que façam mesmo se ainda estiverem em conclusão, ainda estiverem na faculdade, certo? Então, eu recomendo sim que façam, que estudem bastante nutrição, que é o que vai cair em peso nessa prova, tá? E que não deixem passar essa oportunidade, tá? Então, o bizu é esse. Se você ainda está mesmo concluindo, né? Nutrição ainda está em fase de conclusão, não deixem de fazer essa prova. E quem já concluiu, não deixem de fazer também, porque é uma boa oportunidade, tá? Por mais que a pessoa tenha outro emprego, não tem problema, você pode, se a carga horária permitir, você pode relacionar com outro emprego, tá? Normalmente a carga horária é maleável, é possível você ajustar a sua escala com outros empregos, certo? Então, assim, eu recomendo realmente de coração, né, como conselho de amiga, que façam, porque são muitas vagas e quem realmente, né, tem interesse não pode deixar passar, tá bom? Então, fica aqui o recado. Então, muito obrigado pela companhia. Sempre espero vocês nesse canal às terças e às quintas. Já peço likes de vocês para me estimular a fazer mais conteúdos para vocês, certo? Que o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a alcançar mais rápido a aprovação. Peço para vocês também se inscreverem e ativarem o sininho, né? Que é para não perder nenhum conteúdo e ficar aí atento, né? Já receber as informações em primeira mão. Sem falar, né, que a gente adora também trazer questões, certo? Que é para vocês já praticarem e ficarem, né, mais afiados para conseguirem aí a aprovação mais rápido de vocês, tá? E também vão me visitar lá no Instagram, que é o @foco.nutricão.concurso, certo? Encontro vocês na próxima aula também. Beijo e tchau!